Muito bem, as mudanças nos planos econômico, social, tecnológico ou político acontecem cada vez mais com surpreendente rapidez. Principalmente nos cenários econômicos do mundo e do Brasil, essas constantes mudanças causam alguns fatores negativos, sobre os quais deveremos concentrar nossa atenção e também nos preparar para o futuro. Para crescer e progredir, nós precisamos nos ajustar às conjunturas e nos integrarmos ao nosso ambiente. O planejamento estratégico é uma técnica que permite que esses ajustes sejam feitos de maneira inteligente e que medidas positivas sejam tomadas para melhor se aproveitar as oportunidades de integração com o seu ambiente de atuação. Questões como a globalização, inflação, escassez de alguns recursos naturais e tantas outras servem de exemplo para cada vez mais investirmos e aperfeiçoarmos o planejamento estratégico, inclusive na nossa área, que é o mercado segurador. Hoje aqui nós vamos levantar e discutir algumas dessas questões. Senhoras e senhores, passemos então para o primeiro painel do dia, que tem como tema Brasil em 2025, um pensamento estratégico. São os palestrantes convidados, o excelentíssimo senhor Luiz Roberto Barroso, já está conosco, nós vamos aplaudi-lo novamente. É o ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhor Armínio Fraga, sócio fundador da Gávea Investimentos. Senhor Bolívar Lamonier, sociólogo. E convido para mediar essa ação a jornalista Mara Luque. Mara, por favor. Mara, você já ocupa seu lugar e a palavra é sua, ok? Bom dia. Quero agradecer o convite para participar desse Sexto com Seguro. É realmente um grande prazer estar aqui. Eu acho esse setor da economia um setor nobre, ainda pouco entendido. Que bom que a economia nos permite hoje discutir seguros, né? Porque no passado, com a inflação tão alta, era muito difícil. Que bom que a gente hoje está aqui reunido para discutir o futuro, não só o seguro, mas o futuro, né? As condições econômicas, estabilidade monetária, nos permite hoje estar aqui nesse encontro. Então, vamos combinar aqui como a gente vai fazer. Cada um dos palestrantes vai ter 25 minutos para a sua apresentação, nas suas áreas de conhecimento, para nos ajudar a pensar um pouco como vai ser 2025. Vamos começar com o ministro? Senhor presidente, Marco Antônio Rossi, senhora mediadora, Mara Luque, Armínio Fraga, Bolívar, meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões pensando no Brasil para algum lugar do futuro. Eu dividi a minha apresentação em duas partes. Uma bastante breve, com uma tentativa de diagnosticar algumas disfunções crônicas da experiência institucional brasileira, e uma segunda parte que eu denominei algumas ideias para o Brasil. Quando eu fui convidado para estar aqui pelo meu querido amigo Luiz Tavares, eu resolvi aceitar porque achei que era um bom momento para fazer algumas reflexões sobre o Brasil. Eu tenho dedicado a minha vida a isso,
a pensar ideias para o Brasil e, de alguma forma, tentar contribuir para o avanço do processo social. Eu fazia isso como advogado, e fui advogado pro bono em questões envolvendo uniões homoafetivas, interrupção de gestação, pesquisa com células-tronco embrionárias, proibição do nepotismo, e fazia isso como professor, em que eu me dedicava a alguns projetos institucionais. Eu escrevi uma proposta de reforma política para o Brasil há alguns anos atrás. Ninguém me pediu, eu achava que era preciso uma reflexão sobre isso. E no momento em que a presidenta Dilma me convidou para o cargo honroso de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estava escrevendo uma proposta, uma concepção de como criar no Brasil instituições superiores de ponta. Estava no Rio de Janeiro, num ano sabático, um professor da Kennedy School of Government, que é a Escola de Políticas Públicas de Harvard, como saberão, e eu o contratei, então, para um projeto em que nós estávamos tabulando as características comuns das principais universidades bem-sucedidas do mundo e pensando uma forma de como replicar isso no Brasil. E agora, com o convite, eu, naturalmente, tive que me afastar desse projeto. Como advogado e como professor, como hão de entender, eu tinha muito mais liberdade de pensar, sugerir e criar. Hoje em dia, o cargo de ministro do Supremo me impõe algumas limitações, evidentemente, óbvias, de não comentar nada, nenhum assunto sobre o qual eu possa ter que exercer jurisdição. Ainda assim, eu achei que este era um bom momento de repensar de novo algumas ideias. E num ponto de observação que, embora me limite, me deixa também completamente desinteressado. Não tenho nenhuma ambição na vida para além de onde já me encontro. E, portanto, talvez seja uma forma de resgatar alguns valores que o modo truculento, como às vezes se faz política no Brasil, acaba afastando as pessoas. Valores como patriotismo, como um pensamento pessoalmente desinteressado de como fazer um país melhor. De modo que, no momento em que me encontro um pouco mais reservado e sendo devorado por processos, achei que podia ser um bom momento compartilhar com os senhores algumas ideias e reflexões. Não mais como advogado que fui de diversos segmentos do setor de seguros, como saberão, desde seguros de saúde, DPVAT, fui advogado da FENASEG, fui advogado da CNSEG, fui advogado em questões envolvendo seguro habitacional, sempre mantendo relações com muito prazer e proveito. Mas não é disso que eu vou falar hoje aqui, embora tenha muito prazer de reencontrar muitos amigos e pessoas a quem eu quero bem. A primeira e brevíssima introdução da minha exposição diz respeito a identificar, porque me parece importante, 3 disfunções crônicas, 3 disfunções atávicas da experiência brasileira. A primeira delas é o patrimonialismo. Esta característica que nós herdamos da nossa colonização ibérica, que tem uma imensa dificuldade de separar o público do privado. As relações, como o rei de Portugal se relacionava com a sociedade portuguesa e depois com os colonizadores no Brasil, em que o rei era uma espécie de parceiro privado da exploração dos recursos públicos, em que não havia uma segregação adequada entre a fazenda do rei e a fazenda do reino. Esta superposição entre público e privado que nos veio da cultura ibérica deixou algumas sequelas que nós ainda hoje no Brasil enfrentamos dificuldades para separar: o espaço público do espaço privado. Para dar um exemplo, a Constituição brasileira tem um dispositivo que proíbe uma obviedade.
Os agentes públicos não podem fazer publicidade pessoal com os recursos do erário. Talvez seja a única Constituição do mundo que tenha precisado prever alguma coisa dessa natureza. E foi preciso muitos anos de disputa e uma ação no Supremo Tribunal Federal para acabar com o nepotismo no Poder Judiciário, para acabar com a prerrogativa de desembargadores, ministros e pessoas do mundo jurídico em geral, de nomear parentes para cargos em comissão. Isso pode soar absurdo, mas vigorava até anteontem. E na ação que foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros para acabar com o nepotismo nos tribunais, figurou como amicus curiae, em defesa do direito de nomear parentes, um tribunal de justiça de um Estado da Federação, apenas a demonstrar como isso era arraigado na cultura, a ponto de um tribunal de justiça de um Estado importante vir defender isso perante o espaço público. O ministro Carlos Aires Brito, nesse julgamento histórico, fez uma observação que nunca me esqueci. As pessoas acham que tomam posse não nos cargos públicos, mas dos cargos públicos. Portanto, esse é um primeiro registro. Nós temos travado uma luta histórica no Brasil com progresso para a superação do patrimonialismo. Segunda disfunção histórica que eu identifico e acho que nós devemos ter consciência dela para enfrentá-la é o oficialismo. É a cultura de que tudo que é importante precisa depender do governo, precisa depender do poder público, precisa de depender de financiamento do BNDES, da Caixa Econômica, dos fundos de pensão. Nós temos um país que transita excessivamente pelo Estado, que depende das bênçãos do poder público para quase tudo. E nós também precisamos superar este ranço histórico para criarmos um país com mais sociedade civil e menos Estado, com mais empreendedorismo, com mais aventura, com mais risco do que este capitalismo que vive frequentemente dependente de dinheiros públicos e de bênçãos do poder público. E a terceira disfunção histórica brasileira que me pareceu próprio assinalar é o autoritarismo. Nós estamos chegando onde chegamos vindo de uma história extremamente autoritária, que começa quando Dom Pedro I dissolve a primeira Assembleia Constituinte, em 1823, ou se quiserem passar para a República, quando Floriano Peixoto deixa de convocar eleições após a saída do Marechal Deodoro da Fonseca da presidência da República. Nós vivemos uma história de golpes, contragolpes, quebras de legalidade desde sempre. Para um esforço de memória, começando em 1930, vejam os surtos autoritários e de quebra de legalidade que nós tivemos. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, destituição de Getúlio Vargas em 1945, suicídio de Vargas em 54, abortando o golpe que estava em curso, as rebeliões de Jacareacanga e Aragarças contra Juscelino Kubitschek na segunda metade da década de 50, o veto dos ministros militares à posse de João Goulart em 61, o golpe militar de 64, o ato institucional número 5 em 68, o golpe dentro do golpe, quando a junta militar assume e impede Pedro Aleixo em 1969, os anos de chumbo do período Médici, o fechamento do Congresso em 77 por Geisel. A história brasileira sempre foi uma história de quebras de legalidade. E sob a Constituição de 1988, nós vivemos 25 anos de estabilidade institucional. Conseguimos, em uma geração, superar todos os ciclos do atraso institucional. De modo que das três disfunções que eu identifiquei, de uma nós conseguimos nos livrar, fazendo uma transição democrática bem-sucedida e conseguindo 25 anos de estabilidade institucional.
Só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz. E, portanto, se nós conseguimos superar em menos de uma geração o autoritarismo, certamente podemos superar, quem sabe na próxima, o patrimonialismo e o oficialismo e criarmos verdadeiramente uma sociedade aberta, uma sociedade plural, uma sociedade empreendedora, uma sociedade que valorize a criatividade e o risco na medida em que eles sejam necessários para o progresso social. Essas, portanto, as três disfunções que me pareceu próprio identificar antes de seguir viagem e compartilhar algumas ideias para o futuro, talvez para 2025. Eu sou uma pessoa que morre de medo de fazer prognósticos. Eu, em 1977, ainda na Faculdade de Direito, em pleno regime militar, éramos todos mais jovens, mais bonitos e esquerdistas, lembro-me de ter escrito um artigo que era intitulado Socialismo e Liberdade. E o artigo começava assim: o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo. Meus queridos amigos, de lá para cá, caiu o muro de Berlim, desfez-se a União Soviética, abriram-se todas as economias da Europa Oriental e até a China já pratica capitalismo selvagem. De modo que, diante do fiasco que foi a minha primeira incursão no mundo da vidência, eu tenho me dedicado nos últimos anos à atividade pouco menos arriscada de comentarista de videotape. Depois que acontece, eu chego, explico e geralmente não erro o resultado. Porém, como a proposta do Congresso é pensar o Brasil para 2025, portanto, pensá-lo para alguns anos, eu vou correr esse risco e compartilhar com todos algumas ideias para os próximos anos. Eu, quando fui convidado, perguntei ao Luiz Tavares como seria, como é que eu deveria falar, quanto tempo eu deveria falar, e na hora do convite ele disse o tempo que você quiser. Portanto, eu pensei 10 ideias para o Brasil, vou falar mais do que o Fidel Castro, assim, algumas horas. Depois eu recebi um ofício do evento dizendo que eram 40 minutos. Aí disse, bom, 10 ideias em 40 minutos talvez eu não consiga. E agora a nossa querida mediadora me deu 25 minutos, o que também acho que está bom, mas eu, não sei se perceberam, vim correndo para não diminuir mais, já que esta vinha sendo a tendência, mas 25 minutos é mais do que suficiente para pensarmos algumas coisas, mas evidentemente não serão as 10 ideias, que, no entanto, para não perder a viagem, eu não deixarei de dizer quais eram. Eu gostaria de começar a minha reflexão por duas ideias que se situam no plano institucional e, portanto, um pouco mais próximas da vivência que eu tenho atualmente. A minha primeira ideia, associada à minha área do direito e especificamente ao Supremo Tribunal Federal, é a redução drástica do foro por prerrogativa de função. Como sabem os senhores, pela Constituição brasileira, algumas autoridades têm as ações penais propostas pelo Procurador-Geral da República e perante o Supremo Tribunal Federal, o que envolve, dentre outras autoridades, todos os parlamentares e todos os ministros de Estado. Esta é, com respeito devido e merecido por quem pense diferentemente, uma fórmula muito ruim de uma maneira geral. Ela é muito ruim, em primeiro lugar, porque ela não é muito republicana. Ela é uma forma ou uma fórmula que trata algumas pessoas de maneira diferente de outras, como se fossem mais iguais, o que normalmente numa república não é uma boa ideia. Em segundo lugar, esta é uma fórmula ruim,
porque o Supremo Tribunal Federal não é adequadamente aparelhado para esta função de colher provas, ouvir depoimentos, produzir perícias, além de trazer um indesejável contágio político para dentro do órgão de cúpula de um dos poderes, o que também não faz bem para a democracia. E, em terceiro lugar, porque é muito disfuncional. Imaginem a hipótese quando o indivíduo é prefeito e, por acaso, é denunciado criminalmente, a ação é ajuizada perante a justiça comum. Se ele se elege parlamentar federal, aquele processo se transfere para o Supremo Tribunal Federal. Se antes de acabar o processo ele for eleito governador, o processo se transfere para o Superior Tribunal de Justiça, o que cria uma disfuncionalidade, uma demora que perpetua a sensação de impunidade e coloca o Supremo para fazer o que ele não devia fazer. Portanto, a minha primeira proposta, a minha primeira ideia é uma fórmula alternativa ao foro por prerrogativa de função. Só teria foro por prerrogativa de função o presidente da República, o vice-presidente da República, o procurador-geral da República e os próprios ministros do Supremo, para não serem julgados por um tribunal inferior. Mas, fora isso, como regra geral, minha proposta é a criação em Brasília de uma vara especializada que teria um juiz titular para ações penais e um juiz titular para ações de improbidade. Este juiz seria escolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Este juiz seria escolhido dentre juízes que já se encontrassem próximos da sua promoção para o Tribunal Regional Federal. Seriam nomeados por um período, talvez, de 3 ou 4 anos, ao final dos quais ele automaticamente seria promovido para o tribunal, para que ele, evidentemente, fosse independente. E só para o tribunal, e não para qualquer outro lugar, para que também não se arvorasse em utilizar o cargo como um trampolim político. E da decisão deste juiz, caberia aí sim recurso para o Supremo Tribunal Federal, que daria a última palavra, mas já sobre um processo instruído por um juiz independente de nomeação estritamente técnica. Por qual razão eu acho que justifica-se uma vara especializada para isso e não qualquer juiz de primeiro grau em qualquer parte do país? Porque a autoridade pública deve ser fiscalizada, mas também deve ser protegida. A função pública no país expõe as pessoas, às vezes, à maldade, às vezes à denunciação caluniosa, às vezes à má-fé, e, portanto, deixar a autoridade sujeita a ações em qualquer parte do país pode trazer desventuras que tornem a função pública ainda menos atraente do que, de certa forma, ela já é hoje. De modo que esta é a minha primeira ideia: redução drástica do foro por prerrogativa de função, criação de uma vara especializada com essas características que enunciei, e da decisão desse juiz caberia recurso para o Supremo Tribunal Federal. A minha segunda ideia é também bastante óbvia. O país precisa desesperadamente de uma reforma política, que ajude a baratear, em primeiro lugar, o custo das eleições. O financiamento eleitoral está por trás de boa parte das coisas erradas que acontecem no Brasil. Quem teve chance de ler no Globo de domingo uma longa entrevista de um diretor da Polícia Federal, ele não tem um nome muito comum, por isso eu não consegui, Oslain Santana, ele expõe essas conexões entre o financiamento eleitoral e a criminalidade de diferentes níveis, a revelar que este é um problema que nós precisamos maduramente enfrentar. É preciso, portanto, baratear as eleições,
Precisamos de um modelo que ajude à formação de maiorias políticas, porque outra disfunção brasileira é a negociação caso a caso para cada votação importante no Congresso, com fisiologismo e loteamento de cargos. E, em terceiro lugar, uma reforma política que seja capaz de dar autenticidade programática verdadeira aos partidos políticos. É preciso restabelecer a importância e a centralidade da política, e esta pulverização partidária e a transformação da política num negócio privado faz mal às instituições e faz mal à democracia. Portanto, a minha terceira ideia é preciso parar e as melhores cabeças pensarem uma forma de fazer uma reforma política. O que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Eu estive no Senado para a minha sabatina, e esta é uma percepção compartilhada por todas as lideranças políticas que aqui homenageio na pessoa do eminente senador Francisco Dornelles, do meu estado do Rio de Janeiro, que integra o Senado Federal, mas bem poderia integrar a Câmara dos Lordes no Reino Unido, pela sua atitude sempre fidalga e comprometida com o que há de bom em matéria de interesse público. Portanto, não estou dizendo uma novidade. A ideia que nós precisamos é para sair do impasse. A presidenta Dilma sugeriu ou uma Assembleia Constituinte derivada exclusiva ou um plebiscito. O Congresso tentou fazer avançar esta agenda e, novamente, ela não avançou, e acho que o país precisa disso. E acho que a inteligência nacional deve ao país ideias de como sair deste impasse. Só mais uma, sem a pretensão de ser a melhor ou de ser a mais factível, mas mais uma. Quem sabe, talvez, para romper um impasse, cada candidato a presidente da República nas próximas eleições já pudesse apresentar esquematicamente a sua proposta. E o voto no candidato não deixaria de ser a chancela de uma proposta, de uma fórmula. Uma ideia tão ruim ou tão boa como qualquer outra, mas que possa nos ajudar a sair do impasse. Portanto, quem sabe 3 meses antes da eleição, o candidato presidencial registraria os 3, 4, 5 tópicos essenciais da sua proposta, ou talvez até já com o formato dela em emenda constitucional ou lei ordinária, seja lá qual for a sua opção. Esta é uma segunda ideia para nós avançarmos em algumas propostas para o Brasil. Eu vou ler brevissimamente as 10 ideias que eu havia pensado. Como eu tenho 10 minutos, daria 1 minuto para cada ideia, o que não será possível, então vou fazer uma seleção. Mas a primeira era a redução drástica do foro por prerrogativa de função. A segunda é a reforma política. A terceira é esta ideia de criação de instituições superiores de ponta. Esta é uma coisa importante que, a meu ver, não faz parte da agenda política brasileira, até porque, na minha perspectiva, esta não é uma proposta que deva ser conduzida pelo governo, porque a minha proposta não é a criação de uma instituição estatal. Esta é uma ideia que deve vir da sociedade civil, ainda que apoiada, eventualmente, pelas instituições. O Brasil precisa, com pressa, de instituições acadêmicas de ponta. Não há nenhum grande país sem grandes universidades. E esta é uma matéria em que nós ficamos para trás. Nós avançamos em muitas áreas, inclusive em matéria de ensino, com universalização do ensino fundamental, com o projeto de universalização do ensino médio. Em termos de quantidade, nós avançamos muito. A qualidade, evidentemente, ainda deixa muitíssimo a desejar, mas é um dia depois do outro. Mas em matéria de universidade, em matéria de instituições de ponta, nós precisamos criar um modelo original, uma universidade voltada para a pesquisa pura, para a inovação tecnológica, para a conquista da medicina e para o melhor das humanidades. Uma universidade
ou algumas universidades, que seja pública nos seus propósitos, mas privada no seu financiamento, uma universidade que seja constituída com dotações vindas da iniciativa privada, das grandes empresas, das grandes confederações, dos grandes filantropos, e uma universidade que seja gerida profissionalmente, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista financeiro. A gestão deste fundo. Os professores viriam de diferentes partes do mundo, seriam recrutados por mérito, bem pagos, para darem aulas em inglês, em português e em espanhol. Uma universidade que ajudaria a recrutar, inclusive quando fosse o caso, mediante bolsas de estudo, os melhores que haja no país, aproximar os melhores talentos jovens do país, das melhores cabeças que a gente possa recrutar no Brasil e no mundo. Este não deveria ser um projeto grandioso no seu início, em termos de quantidade, mas que teria alunos em tempo integral, corpo docente com pelo menos 50% dos professores dedicados exclusivamente, uma universidade com convênios com os principais centros do mundo, que pudesse enviar professores, enviar alunos, receber gente de fora, enfim, um modelo de instituição de ponta, público na sua finalidade, privado no seu financiamento e profissional na sua gestão, para que o país possa ter um salto de qualidade. Eu dou aula no primeiro período de uma faculdade de Direito, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do primeiro, segundo, terceiro e quarto, a jovens brilhantes, e nós não utilizamos a nossa juventude na sua melhor potencialidade, porque não criamos os desafios adequados para eles. Portanto, acho que o país precisa de uma instituição de ponta, e de algumas instituições de ponta, uma e que depois seja replicada. Eu vou falar só do último, só mais um, porque infelizmente nós não temos tempo e eu não gostaria de ultrapassar o meu tempo. A minha quarta ideia eram algumas ideias para a superação do preconceito que há no Brasil contra o empreendedorismo, contra a livre iniciativa de uma maneira geral. Não é o preconceito de um governo ou de uma fase, é um preconceito atávico, um preconceito histórico, que talvez até tenha a sua razão de ser, porque, na verdade, nós fomos criados num capitalismo, numa industrialização tardia e num capitalismo periférico que se dividia entre concessões de infraestrutura a grandes empresas estrangeiras ou no capitalismo de Estado que marcou a década de 30, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional dos Motores, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Companhia do Vale do Rio Doce, na década de 50, Petrobras, o BNDE, na época BNDE, depois vem o regime militar, que vem com uma grande vocação estatizante. A própria Constituição de 1988 reagiu contra o regime militar, mas não contra essa estatização. Nós passamos a década de 90 fazendo reformas constitucionais para diminuir o peso do Estado, mas a verdade é que nós ainda temos uma cultura que associa o sucesso empresarial, a inovação, o avanço a coisas ruins, talvez não sem razão, mas associa-se o capitalismo às riquezas injustas, à riqueza de um golpe na praça, de uma concessão mal concedida, de uma licitação fraudada, no máximo a uma sorte. Nós crescemos historicamente com grande preconceito em relação aos capitais privados. E não importa o que cada um pense ideologicamente, o que a história demonstrou na quadra atual é que a iniciativa privada é melhor geradora de riquezas do que o protagonismo estatal. Não é assim porque eu queira, é assim porque é. E, portanto, o pensamento progressista que quer dividir riquezas de uma forma mais justa e faz muito bem, não deve, no entanto, abdicar do fato de que a livre iniciativa é melhor geradora de riquezas. Precisamos derrotar
esse preconceito que há no Brasil contra o risco, contra o empreendedorismo, contra ganhar dinheiro honesto, contra o lucro depois de quem correu os riscos próprios do capitalismo. Isso vem daquele oficialismo a que eu me referia anteriormente. Tudo depende do Estado. Não, nós precisamos de mais sociedade. O Estado tem que cuidar dos pobres, de arrecadação fiscal com uma tributação justa, de planos de amparo e de redes sociais para quem precisa, mas é preciso estimular o empreendedorismo. Eu aqui termino com a minha última ideia, só para saberem quais eram as outras: expansão e universalização do saneamento básico, um programa ambicioso de habitação popular, uma desjudicialização da vida, que só isso justificaria uma palestra inteira de circunstâncias brasileiras que fazem com que tudo hoje em dia termine no judiciário. O judiciário, que eu gosto muito e passei a minha vida em função dele, é uma instância patológica. As coisas chegam ao judiciário quando teve briga, litígio. Ninguém pode achar que o litígio seja a forma ordinária de resolver nada na vida. O litígio é a exceção. Nós temos que conceber mecanismos não litigiosos de solução de questões políticas, econômicas e sociais. Mas sobre isso precisaria de mais 25 minutos. Precisamos do equacionamento da crise do federalismo fiscal brasileiro. Os estados foram à bancarrota e estão praticando uma guerra fiscal fratricida. A União continua concentrando receitas, os estados não têm mais dinheiro para investir porque têm que pagar a dívida que renegociaram com a União. Portanto, nós vivemos uma situação dramática do federalismo brasileiro. Precisamos de uma reforma tributária, e eu não estou nem falando de carga tributária, não quero entrar nessa discussão, é a complexidade do sistema tributário brasileiro. Eu tinha um escritório de advocacia, tinha um advogado tributário, tinha um contador, tinha uma consultoria tributária, e quando era difícil eu ainda consultava um sujeito mais sofisticado. Então, um escritório de advocacia precisa dessa estrutura complexa para administrar a sua área de tributos. Eu imagino as pessoas comuns. E, por fim, e aqui termino, duas ideias civilizatórias que gostaria de compartilhar com todos antes de encerrar. Duas ideias. A primeira: quem pensa diferentemente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural, de um mundo democrático, de uma sociedade aberta. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de conviver com a divergência. Há questões para as quais jamais haverá consenso. Uniões homoafetivas, interrupção de gestação e quantas outras mais se queiram pensar numa sociedade contemporânea, são incapazes de produzir consenso. Onde não há consenso possível, é preciso aprender a conviver com a divergência e tratar a posição do outro com respeito e consideração. Este é um salto civilizatório que nós precisamos dar no Brasil. A verdade não tem dono. Há muitos pontos de observação na vida. Há um lindo verso de um poeta espanhol, Ramón de Campo Amor, em que ele diz: en este mundo, Señor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo tiene el color del cristal com que se mira. As coisas na vida têm a cor da lente com a qual se está olhando para elas, e quem olha de pontos de observação diferentes vê a vida de uma maneira diferente, e é preciso conviver com esta circunstância. E aqui a minha segunda ideia civilizatória. Num momento de divergência, o foco do debate deve ser a ideia e não a pessoa que a enuncia. Nós precisamos superar no Brasil a atitude primitiva de que quem pensa diferente de mim só pode estar mal intencionado, só pode estar a serviço de alguma causa escusa, e imediatamente transfere-se o debate do argumento para a pessoa.
E em lugar de se ter uma discussão de ideias, se tem uma baixaria em que um ofende o outro moralmente e as ideias se dissipam e nós nos perdemos na mediocridade. Portanto, nós precisamos dar um salto ético no Brasil. Quem pensa diferentemente de mim não é meu inimigo, e quem pensa diferentemente de mim não precisa ser um cretino completo. Pode ser apenas uma pessoa que vê a vida diferente. E mesmo que eu ache alguma coisa negativa, tanto quanto possível, é melhor não enunciá-la, porque a gente deve debater ideias. É isso que move o mundo. Ofensas, agressões morais não levam a lugar nenhum. Portanto, na próxima discussão, é preciso não pensar que interesse escuso está motivando o meu opositor. Não. Por que razão ele tem um ponto de observação diferente do meu? E é legítimo que tenha, porque as pessoas na vida têm circunstâncias diferentes, têm interesses diferentes, têm sentimentos diferentes, têm propósitos diferentes. Não há verdades, não há consensos em uma democracia. Mas respeito e civilidade, isso faz parte de uma democracia. Este talvez seja o bem mais desejável que nós estejamos precisando nesse país hoje para avançar o processo social. Debate de ideias, sem agressão, sem ofensa. Talvez uma boa hora para cada um fazer dentro de si a transformação que deseja para o mundo. A verdade, e aqui concluo, é que nesses 25 anos de democracia, nós percorremos um longo caminho para um país que começou tarde. O Brasil só começou em 1808, começou mal, porque a primeira Assembleia Constituinte foi dissolvida autoritariamente, e chegamos hoje a uma das 10 economias do mundo, uma das maiores democracias de massa do mundo, e todo o potencial para sermos os melhores que pudermos ser. Não tem essa obsessão nem da imagem externa, nem de ser o primeiro lugar. A gente na vida deve procurar ser tão bom quanto possa ser. Ajudar a fazer um país em que as pessoas sejam melhores. Ajudar a fazer um país em que as pessoas sejam maiores. Acho que nós percorremos um longo caminho. Não na velocidade que desejávamos, mas temos andado na direção certa. E para quem sabe, a direção certa é mais importante do que a velocidade. Muito obrigado. Ministro, muito obrigada. Eu vou carregar essa culpa para sempre. Foi brilhante a sua apresentação. E eu queria destacar 2 pontos aqui. Primeiro, essa ideia que eu acho que deveria ser a primeira e pode derivar todo o restante do que a gente precisa. A criação das instituições superiores de ensino de altíssima qualidade. Isso pode... E você tocou num ponto muito relevante, que é que isso tem que partir da sociedade civil, porque isso realmente tem um poder transformador de todo o restante, né? Agora eu vou pedir para o Armínio fazer, como a gente está com o tempo apertado, vamos deixar o debate para o final, e eu vou pedir para o Armínio fazer a sua apresentação. Obrigado, bom dia. Queria agradecer, me dirigindo ao Rossi aqui, o honroso convite e desejar votos de sucesso. Essa discussão realmente promete e é muito importante. Eu vou focar em temas econômicos, que é um pouco a minha praia, e eu gostaria de colocar 4 números, assim, num gráfico imaginário para vocês, só 4, que são 12, 24, 16 e 20. Então, vocês imaginem um gráfico com esses números, para eu contar uma historinha rápida. O Brasil viveu
período de 1950 a 1980, um período de crescimento acelerado, né? Foi o período que, inclusive, terminou, na segunda metade desse período, foi o chamado milagre brasileiro. Durante esses 30 anos, nós avançamos de um PIB per capita que era aproximadamente 12% do PIB per capita americano. Esse é o primeiro número. Queria quantificar um pouco essa trajetória que o ministro mencionou agora, mas do lado econômico. Então, começa com 12 em 1950 e foi a 24 em 1980. É um período de bastante sucesso, acho que essa é a visão corretamente positiva. Foi um período de industrialização e de bastante energia aqui no Brasil. O problema é que esse modelo que nos levou de 12 a 24, primeiro ele tinha um longo caminho a percorrer, 24 é pouco. Eu não acredito que o Brasil tenha qualquer razão de natureza estrutural que nos impeça de almejar chegar nos padrões mais elevados do nosso planeta. Pior, quer dizer, não só é um número ainda relativamente baixo, como, infelizmente, no final desse período, o Brasil, como todos sabem, quebrou. Quer dizer, foi um período que desembocou na moratória, na primeira de muitas, na hiperinflação, no caos. E, ao final dessa fase tão difícil, que alguns de nós ainda se lembram bem, nós voltamos para o 16% do PIB per capita americano. É bom lembrar que é um alvo móvel. O PIB per capita americano vem crescendo ao longo desses anos, embora uma taxa não muito acelerada. Então, a pergunta que eu acho que cabe aqui é por quê? Quer dizer, o que aconteceu conosco que aquela experiência deu errada? E o meu diagnóstico, muito simples, que eu penso hoje aceito pela maioria dos historiadores econômicos, é que nós escolhemos um modelo errado. O modelo que nós pusemos em prática foi um modelo de economia fechada, foi um modelo de substituição de importações. O Brasil não produziu para o mundo, ele estava produzindo para si. Ele foi um modelo com um Estado agigantado, e aqui eu reproduzo as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse é um modelo onde o Estado se envolvia em inúmeros setores. Nós nos lembramos bem: telefonia, energia, siderurgia, mineração, evidentemente no sistema financeiro. Quem se lembra da história dos bancos estaduais, enfim, um Estado onipresente. Infelizmente, no entanto, sem foco em produtividade, sem foco em educação. Nós, há aproximadamente 30 anos atrás, 20 anos atrás, tínhamos 20% das nossas crianças fora da escola e as que frequentavam a escola, na média, recebiam uma educação muito deficiente. Nesse período também faltou disciplina macroeconômica, o ambiente econômico era caótico, de baixa previsibilidade, era muito complicado. Hoje nós estamos aqui olhando uma situação bem melhor, sem dúvida, não me levem a mal. Mas eu, assistindo a apresentação aqui antes, o filme, eu notei que a maioria das variáveis triplicava em termos, creio eu, nominais. Eu não sei se são nominais ou reais. E nós ainda fazemos essa pergunta: isso é nominal, é real? Aí eu tinha aqui a maquininha comigo, eu fiz a conta: triplicar em 12 anos dá 9,6% ao ano composto. Bom, mas isso é o quê? 3,5% de crescimento real e 6% de crescimento nominal, ou é ao contrário? É 6% de crescimento, 6% de inflação e 3,5% de crescimento real. Mas ainda não chegamos lá. E também, claro, ao longo desse período que desembocou na crise, houve pouco foco ou nenhum foco no social. O Brasil
tem uma histórica e imensamente desigual distribuição de renda e tem também, hoje tem menos, felizmente, pobreza num limite absolutamente impensável, acima de 20% até não muito tempo atrás. Bem, felizmente, de um tempo para cá, nós conseguimos virar essa trajetória e o que temos hoje começou a melhorar na década dos 90. Primeiros passos foram tomados ainda bem no início da década, no governo Collor, a abertura da economia e a privatização. Depois, com o governo Fernando Henrique, veio finalmente a estabilização, depois de várias tentativas fracassadas. Essa foi uma estabilização conquistada, primeiro um movimento dramático foi o Plano Real, mas depois com a superação de várias crises que surgiram, não tenho tempo para me alongar aqui, foi uma crise bancária, uma crise fiscal, uma crise cambial, mas acabou desembocando num regime macroeconômico que hoje nós conhecemos aqui como o tripé, de responsabilidade fiscal, inflação sob controle e câmbio flutuante. Houve também, no governo Fernando Henrique, uma importante reforma do Estado, que passou a ser mais regulador e menos produtor, dando espaço à iniciativa privada, em certos setores ainda sob a regulação do governo. Houve também, nesse momento, uma guinada do foco do Estado em direção à saúde e educação, uma guinada muito apropriada. E houve também o início de vários programas de combate à pobreza e algo que era absolutamente necessário. Esse modelo foi, felizmente, preservado num momento importantíssimo da nossa história, que foi a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder, a eleição do presidente Lula. Foi um momento de grande tensão. Todos nós nos recordamos, as expectativas eram, felizmente equivocadas, eram as piores possíveis, mas o presidente Lula teve a sabedoria de, no fundo, não seguir a plataforma histórica do seu partido e preservar as conquistas recentes. Ele, certamente, com a sensibilidade que tem, sentia que isso era bom para o povo. Outros países passaram por momentos semelhantes. Conversava aqui hoje, mais cedo, com Bolívar sobre o caso da África do Sul, que viveu um fenômeno semelhante também. Durante o primeiro mandato do presidente Lula, houve um grande crescimento, à medida que as expectativas se acalmaram, um grande crescimento do crédito, houve uma grande expansão dos programas de transferência e combate direto à pobreza. Foi um governo também que se beneficiou de um momento extraordinário da economia mundial, que hoje nós sabemos foi um pouco ilusório, porque boa parte daquilo era uma bolha, mas nos ajudou muito. E houve também, quer dizer, implícito nisso tudo, uma natural redução do risco político, na medida em que houve essa transição importante e do ponto de vista econômico, bastante tranquila. Ao longo desse período, vale a pena registrar, e aí já a partir de 1988, a nossa Constituição, começou também uma fase que nós não sabemos ainda onde vai desembocar, de contínuo crescimento do gasto público. Quer dizer, interessante isso, apesar da privatização, da desregulamentação, a carga tributária no Brasil subiu de 24% do PIB para, hoje, algo próximo de 36%. Foi um movimento que, enfim, não pode continuar. Há limites nessa direção, alguma coisa, em algum momento, nós vamos ter que fazer. Mas o fato é que, na medida em que as condições internas e externas permitiram, com essas conquistas e reformas, foi possível uma retomada do crescimento. Ela começou muito focada no consumo e nas transferências, que é absolutamente normal. O investimento normalmente vem depois, na medida em que existe demanda, existe espaço para aumentar a capacidade de produção, e aí cria-se um círculo virtuoso. Nada de errado em ter começado com crédito, começado com o consumo,
mas a verdade é que, ao longo do caminho, aconteceu uma mudança, a meu ver, bastante relevante. A partir do segundo mandato do presidente Lula, houve uma mudança no modelo, e essa mudança, a meu ver, precisa ser, enfim, estudada, entendida, porque, na minha opinião, ela tem gerado resultados frustrantes e isso pode continuar. A mudança, ela inclui uma volta a um modelo de uma economia mais fechada, com mais protecionismo, mais regras de conteúdo doméstico e assim por diante. Ela inclui uma estratégia de integração global mais voltada para o terceiro mundo. Ela exibe também um padrão de foco em políticas direcionadas de incentivos, subsídios. Há um foco especial no crédito, especialmente público, que vem crescendo a um ritmo bem mais acelerado que o crédito privado. Em alguns momentos isso foi necessário, mas ele vem crescendo mesmo nos períodos em que ele não é tão necessário. Durante esse período houve também uma fragilização das agências, que eram entidades relativamente novas, não nascem prontas e precisavam continuar numa evolução. Elas, na verdade, talvez tenham evoluído nesse período. E houve também, durante um bom período, enfim, ontem foi um dia importante, mas uma paralisação também nos programas aí de privatização ou de concessão, que também, a meu ver, nos tem custado muito caro. E, curiosamente, esse foi um período em que houve relativamente pouco planejamento, e isso nos traz hoje também a uma crise de infraestrutura muito grave. E, por último, houve também, nesse período mais recente, especialmente uma certa flexibilização do chamado tripé macroeconômico. Nós estamos há 3 anos com uma inflação próxima de 6%, apesar do uso de certos controles, como o controle do preço dos combustíveis, que hoje asfixia essa Petrobras, que cada dia precisa de mais caixa para poder desenvolver todo o seu potencial, e também de controles de tarifas de ônibus e outras coisas assim do gênero. Caso contrário, a inflação teria chegado provavelmente a 7% ou coisa parecida. Essa flexibilização traz bastante incerteza e tem também vindo acompanhada de uma fase de crescimento bastante baixo. Eu acredito ter crescido aí uma média de 2,5% nos últimos anos. Esse é um modelo que guarda algumas semelhanças com o modelo econômico, é bom frisar, da década de 70, com uma diferença importante. Quer dizer, hoje o Brasil investe muito menos do que investia naquele período e gasta, aí do lado positivo, gasta muito mais com o social. Acho que é um avanço do lado do gasto social, mais um retrocesso na área do investimento. No investimento nós temos tido bastante dificuldade, já há bastante tempo, já há 20 anos, em sair dessa faixa aí entre 16% e 19% do PIB. Volta, mas não conseguimos ainda ultrapassar. E, como resultado, temos esse quadro, quer dizer, um quadro de crescimento baixo. A infraestrutura, que deveria ser o motor do crescimento, até recentemente tem sido, na verdade, uma barreira ao crescimento. E a inflação, que é uma conquista tão difícil, tão importante para nós, especialmente para os mais pobres, tem se mostrado mais alta, tanto que nos leva, pelo menos leva a mim, a pensar um pouco no que nós precisamos fazer nessa área antes que volte a indexação e os outros problemas que nós conhecemos. No fundo, quer dizer, o que nós temos observado aqui, portanto, de alguns anos para cá, é uma resposta a um crescimento frustrante que foca principalmente na demanda. Existem sinais claros que o maior problema que nós temos não é a demanda, é a oferta. É ter mais crescimento da oferta, mais crescimento do investimento. Esse é um quadro
até certo ponto preocupante, porque hoje nos põe numa situação de termos uma inflação bastante alta e um déficit em conta corrente também relativamente alto, 4% do PIB, no momento em que a economia mundial se aproxima do final dessa fase de taxa de juros zero e de maciças injeções de liquidez por parte dos principais bancos centrais do mundo. Esse período de saída desse regime extremo que nós estamos vivendo pode ser turbulento. Nós não temos nenhuma garantia. Historicamente, esses períodos tendem a ser difíceis. E o fato é que nós precisamos, então, focar do lado da oferta. O que eu quero dizer com isso? Esse é um jargão meio economês. O que eu quero dizer na prática? Criar condições para que o investimento aumente, e isso engloba, enfim, uma série de frentes importantes de trabalho, que vão desde a criação de condições sustentáveis para que a nossa taxa de juros caia para padrões parecidos com, enfim, da maioria dos países do mundo. Hoje em dia, a taxa de juros de longo prazo, a NTN-B, de mais de 30 anos, voltou para 5,8%. Ela andou aí em torno de 4%, até um pouco abaixo, há 2 anos atrás, mas, infelizmente, voltou. E falta também mais segurança em uma série de setores que dependem da regulação do governo. Falta muito foco, a meu ver, em eficiência e produtividade, essa é a característica de um modelo fechado, com uma participação exagerada do Estado. Falta foco na educação. Nós temos um Estado que, embora venha fazendo algum esforço, tem se mostrado mais pró-negócio do que pró-mercado. Essa é uma diferença muito importante. Quer dizer, um Estado pró-negócio é um pouco esse Estado das nossas raízes, que foram discutidas aqui pelo ministro. E eu penso que o mais apropriado é um Estado que aposta mais no mercado e na concorrência do que numa relação próxima entre o Estado e algumas empresas privilegiadas. Acredito que nós temos que apostar na integração global. Fazer parte do mundo é uma coisa boa, o Brasil não precisa temer esse processo. E essa integração vai além da tradicional integração do comércio, passa também pela integração do comércio em serviços e especialmente das ideias. E, a meu ver, também nós temos que, como eu já mencionei, reinvestir na disciplina macroeconômica para ter não só uma inflação mais baixa, mais estável, em algum momento mais baixa até do que a nossa meta, de 4,5%, que é bastante alta, mas também para criar condições para o Brasil ter taxa de juros mais baixas para todos, quer dizer, não apenas para aqueles que acessam o juro do BNDES, mas para todos. Acredito eu também que falta aqui no Brasil crença, em geral, em instituições que nós temos construído ao longo dos anos, sem dúvida, mas ainda falta crença nelas e sobretudo, ao meu ver, falta ênfase na construção de um Estado mais eficiente. Não há caso de país que tenha se desenvolvido na história do nosso planeta sem um Estado bom, um Estado que entrega aquilo que um Estado precisa entregar, um Estado transparente, impessoal. Ele não precisa ser pequeno. Os países da Escandinávia são um bom exemplo de um grupo que se desenvolveu magnificamente, com um Estado bastante grande. Os Estados Unidos, talvez na outra ponta, com um Estado menor, mas o fato é que a característica comum a esses casos todos de sucesso é essa, quer dizer, de ter um Estado mais eficiente, menos capturado. Bem, não é surpresa, eu, nessa altura do jogo, tenho um certo receio dessa trajetória que nós estamos seguindo no campo econômico. Não é surpresa depois dessa minha rápida apresentação. Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que o Brasil tem algumas coisas indo a seu favor. Se elas vão ser o suficiente para uma virada mais rápida ou não,
desse caminho que nós estamos seguindo, que infelizmente eu acho frustrante, só o tempo dirá. Mas o Brasil precisa investir muito nessa construção de um Estado melhor. Quer dizer, e a nosso favor, a meu ver, nós temos o seguinte: nós temos uma democracia que funciona, ela é relativamente nova, mas tem as suas instituições no lugar, tomando decisões difíceis, como nós sabemos, tem acontecido com o nosso Supremo Tribunal Federal. Isso não é o caso em vários dos países em desenvolvimento com os quais nós frequentemente somos comparados. Eu penso que essa é uma enorme vantagem nossa. Eu quero estar vivo para acompanhar a evolução política da China, por exemplo, como vai ser, né, um país fascinante que não tenho tempo para me alongar nisso. Nós temos também, do lado da experiência, bastante conhecimento do que não funciona. Então, nós sabemos que a volta a uma desordem econômica não traz benefício algum e prejudica muito, especialmente aos mais pobres. E eu creio que essa experiência impõe certos limites ao populismo no Brasil. Isso é muito bom. Nós temos uma imprensa extraordinária, imprensa livre, que precisa continuar livre. Nos últimos anos, nós tivemos, em alguns momentos, ameaças a essa liberdade, projetos apresentados ao Congresso. A nossa imprensa é responsável pela boa qualidade, a meu ver, do debate público no Brasil. Ela fica de olho em todo mundo, cobra, expõe, pesquisa, isso assim, absolutamente crucial. E tudo isso, a meu ver, significa, esses pontos significam que o Brasil, até certo ponto, sem ter o direito de abusar muito, mas o Brasil tem aqui em funcionamento mecanismos de autocorreção. Então, eu quero crer que isso vai nos ajudar. Eu vejo um Brasil também hoje mais aberto nas suas ideias, mais plural, mais empreendedor. Eu li em algum lugar uma pesquisa que 43% da população gostaria de ser patrão, o que eu interpreto como sendo dessa família de sentimentos. Acho muito positivo. Nós precisamos de um governo que libere o espaço, o caminho, a burocracia para que isso possa acontecer. O Brasil precisa rapidamente abordar as questões que o Banco Mundial ranqueia nesse relatório aí anual ou bianual que eles publicam. O Brasil está muito mal ranqueado nessa área. O Brasil vive também, já de uns 12, 15 anos para cá, uma verdadeira revolução na governança corporativa. As empresas no Brasil são muito boas, talvez seja resultado de um processo meio darwiniano, de quem sobreviveu aí essas décadas, especialmente as mais difíceis. Mas esse é um grande avanço que o Brasil tem e outros países emergentes não têm. Nossa demografia é razoável, o nosso meio ambiente claramente é uma vantagem que nós temos que trabalhar para preservar isso. Somos um país livre de questões regionais, étnicas, religiosas, etc. Eu não estou aqui querendo fazer um discurso negativo de jogar a toalha, apenas eu procuro ser realista, especialmente na área a qual eu dedico a maior parte do meu tempo. Eu creio que nós temos importantes desafios pela frente. Eu gostei de ouvir o representante do Ministério da Fazenda dizendo que nós temos que agora passar por um novo ciclo, um ciclo baseado no investimento e na produtividade. Custamos um pouco a chegar lá, mas antes tarde do que nunca. Eu espero, de fato, que isso ocorra, porque isso é o que nós precisamos. E eu penso que nós temos que acreditar que isso é possível e olhar também para o longo prazo, não só com confiança, mas também com a coragem de tomar as medidas, enfim, que são necessárias para que o Brasil possa reengatar nesse caminho. Para terminar, eu queria voltar àquele gráfico de 4 pontos. Então, se vocês se lembram, comecei com 12, nós fomos a 24, caímos a 16. Nesses últimos 20 anos de progresso, 20 e poucos anos, nós fomos de 16 para 20. Então, muito se avançou. Eu poderia fazer uma longa lista aqui de conquistas, eu tenho muito orgulho delas como brasileiro, mas nós não avançamos tanto assim. Quer dizer, o mundo continua avançando, o mundo anda rápido,
E, assim como o meu tempo que se esgotou, acho que nós também não temos tempo a perder. É um desafio viável para nós, mas vai exigir, enfim, vai dar trabalho e, enfim, trabalho não mata ninguém. Boa tarde, obrigado, bom dia para vocês. Obrigada, Armínio. Professor, vou pedir para você fazer a apresentação, para a gente ter um tempo depois para um debate. Bom dia a todos. Grande honra, uma alegria muito grande participar desta sexta conferência. É uma grande honra participar da mesa com a minha querida amiga Mara Luque. É uma amiga tão extraordinária que me deixou para falar depois do ministro e depois do amigo Fagner. Mas meu bom dia, meus cumprimentos, é um prazer participar desta mesa. Tentando preparar o que dizer aqui nos últimos dias, me ocorreu que seria interessante passar alguns minutos lembrando que nós, quando tentamos pensar o futuro, pensar estrategicamente, nós fazemos vários exercícios simultaneamente. Nós precisamos começar examinando as nossas próprias premissas, o que é que nós pensamos a respeito de certas coisas, como é que nós vemos a realidade, como é que nós interpretamos os fatos que temos diante de nós, qual é o horizonte de tempo de que nós estamos falando. Há uma série de parâmetros, né? E eu também me pus, a minha mania de sociólogo, de historiador, eu me pus a tentar lembrar alguns exemplos bem-sucedidos de projeção do futuro, que resultaram em ações políticas de extrema importância, e também alguns exemplos negativos em que a previsão não foi bem feita, ou até que não se fez previsão nenhuma, com consequências difíceis para os países em questão, né? O meu exemplo predileto de previsão bem-sucedida, o Armínio tocou en passant, é a África do Sul, um país pelo qual tenho um grande carinho, estive lá muitas vezes antes da transição, e naquele período antes da eleição do Mandela, ou seja, no início dos anos 90, havia um processo muito duro de radicalização de posições políticas dos dois lados, quer dizer, do Congresso Nacional Africano, que é o partido da maioria negra, e do partido do de Klerk, que estava no governo. Posições muito radicalizadas, mas um pequeno grupo de pessoas dos dois lados sentou-se secretamente para avaliar a situação e chegaram à conclusão de que o prosseguimento daquilo levaria a um conflito, a uma guerra civil inevitável, e o cenário sul-africano seria o da Iugoslávia, o da fragmentação com um morticínio absolutamente espantoso. Diante desta previsão, eles resolveram se reunir continuamente, fizeram reuniões secretas durante 4 anos, esse pequeno grupo. Este trabalho, que era de previsão, baseado numa previsão, um trabalho político, chegou, inclusive, a obter autorização para tirar Nelson Mandela, em certas ocasiões, à noite, da prisão de Robben Island, onde ele estava há 27 anos, havia 27 anos, para que ele conhecesse o país, para ele percebesse que o país se modernizara, virara uma economia respeitável, muito mais integrada, muito mais modernizada, para que ele saísse com a visão de lá apropriada. E é claro que não é nenhum paraíso hoje a África do Sul, mas eu custo a encontrar um exemplo mais bem sucedido de um exercício de previsão. Se eu tivesse que procurar o extremo oposto, eu pegaria todo o mandarinato acadêmico, todos os full professors da Alemanha às vésperas da ascensão do nazismo, né?
Não há nenhuma obra importante de previsão do que poderia ocorrer com o Partido Nazista já nas ruas, né? Na biografia do filósofo Karl Jaspers, ele conta que, no dia seguinte ao incêndio do Reichstag, que foi em fevereiro de 1933, ele se encontrou com seu colega Martin Heidegger para ouvir discos de Wagner, lá em Heidelberg. E é claro que quando a coisa apertou, saíram todos correndo, cada um corria para um lado, porque nenhum tinha dado nenhuma atenção ao que estava acontecendo. E não se tratava de dar atenção aos 13, 14 anos anteriores em que o Partido Nazista se formara. Era ao século anterior em que o antissemitismo na Alemanha era absolutamente delirante, violento e propagado em todas as camadas sociais, né? Com alguns livros mais virulentos, chegando a ter 40 edições num ano, coisa do gênero. E a previsão foi ruim. Então, é a tal história de que premissas nós usamos e para que nós olhamos. No Brasil, esse exercício de cenário é uma coisa recente, mas de uma maneira ou de outra nós sempre fizemos, né? Eu fico me lembrando dos anos 50, não só no Brasil, em toda a América Latina, o paradigma dominante de pensamento era o desenvolvimentismo, era uma teoria da modernização. E essa teoria tinha umas premissas curiosas. Por exemplo, ela se baseava como uma crença quase que religiosa, que o crescimento da economia levaria à integração da sociedade, uma sociedade mais harmoniosa, que a urbanização, nós tínhamos mais da metade da população nas áreas rurais, naquela época em pequenos municípios, a urbanização seria um fator de amortecimento dos conflitos e de integração da sociedade. É difícil imaginar um erro pior que esse, né? Em nenhum momento ninguém pensou sobre a pressão nos serviços públicos, sobre a dificuldade que é manter motivada, estudando, uma periferia imensa de uma cidade pobre no terceiro mundo. Isso não ocorre na literatura daquela época. Era um panglossianismo, né? Um otimismo um pouquinho ingênuo que foi cultivado e, evidentemente, levaria à democracia, não ia ter mais populismo, não ia ter mais clientelismo, o clientelismo ia desaparecer. Baseava-se muito, né? Não só no Brasil, vou dizer, a literatura sociológica americana também dizia isso, a literatura da modernização. Com a modernização, o crime e a corrupção deveriam diminuir, porque um número maior de pessoas estariam satisfeitas da vida e não teria mais razão para nem para ajudar na corrupção generalizada e nem para cometer atos de violência. Nós não precisamos falar de Brasil, da América Latina. Na França tem uma bibliografia imensa sobre corrupção, dentro da França, né? Em qualquer país. Quem é que disse que diminui com o crescimento econômico? De onde é que tiraram essa ideia? Se há mais bens almejáveis, bens a serem ambicionados e transportáveis, seja fisicamente, seja virtualmente, quem tiver propensão a se apropriar dele de maneira ilícita, vai fazê-lo. Isso se chama corrupção. A corrupção pode aumentar com o crescimento econômico e não o inverso. No período militar, teria sido extraordinário se nós tivéssemos feito alguns seminários como este, né? Alguns exercícios de pensamento estratégico, justamente a respeito da violência, da criminalidade urbana, de tudo isso que iria acontecer, e da eventual entrada em cena de um personagem que hoje, infelizmente, nós conhecemos muito bem, que se chama droga. O efeito exponenciante, existe essa palavra não, né? O aumento impressionante, vertiginoso que ela trouxe à criminalidade. Mas não fizemos nada disso durante todo aquele período. Primeiro porque nós ainda estávamos um pouco imbuídos da teoria da modernização. O Brasil grande, a economia crescendo em altíssima velocidade, né, o Brasil se tornando potente. E, por outro lado, porque o clima do período militar não era muito favorável a discutir essas coisas. O Brasil estava polarizado em oposição e governo e dificilmente faria esse tipo de exercício, como de fato não fez. Então, hoje eu fico muito contente, que eu realmente fico muito alegre de ver que
o setor de seguros e, evidentemente, a outros, pensando no Brasil, pensando no médio prazo, né? Eu vou dizer aqui 2 ou 3 coisinhas simples para tentar contribuir no plano substantivo, mas, basicamente, o que eu queria dizer realmente era essa introspecção que eu, como sociólogo, fiz nos últimos dias a respeito em que consiste o exercício de pensar o futuro. Primeiro, me permitam começar pelo lado... Eu penso assim, existe a economia, existe a política e existe a sociedade, a cultura da sociedade. 3 conjuntos com relações complexas entre si. O conjunto que eu chamo sociocultural, o dos valores, o da estratificação da sociedade, dos processos de mobilidade, eu acho que está sendo vastamente superestimado em suas qualidades e subestimado em seus defeitos, né? Eu digo vastamente, né? Nos últimos anos, criou-se no Brasil uma certa confusão. Nós observamos, pelas estatísticas do IBGE, que 50% da população ascenderam um pouco em termos de mobilidade e passaram a pertencer, passaram a se localizar num intervalo de renda entre X e Y, não me lembro quanto era, 2,5 salários mínimos a 10 salários mínimos. Aí estariam 50% da população brasileira. Nós passamos a chamar isso de classe média, e passamos a lhe atribuir valores, projetos, ambições, conceitos éticos. Ora, 50% da população de 200 milhões, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas. Né? Só isso aí já deveria aconselhar uma certa cautela. Vamos primeiro ver que bicho, o que é esse que está compreendido aí? O que aconteceu no meu parco entender de tendências macroeconômicas, etc., no final do século XX, com o vigoroso crescimento do comércio mundial, com a estabilização da inflação em toda a América Latina, o Brasil foi o último, aqui dentro do Brasil, com a expansão do crédito, que foi também muito acentuada, enfim, diversos fatores possibilitaram uma ascensão de gente que estava abaixo desse patamar para a parte de baixo do intervalo que eu mencionei. Basicamente, foi isso que aconteceu. Esse processo foi possível, então, por uma conjunção muito benigna de fatores. E, na verdade, se isso é sustentável ou não, nós não sabemos, né? Que taxa de crescimento vamos ter ao ano, em média, nos próximos 10 anos? Eu não me arrisco a dizer, até porque eu não sou maluco. Tem pessoas aqui que sabem dessas coisas. Eu fiz, com o meu saudoso amigo Amaury de Souza, uma pesquisa meio na correria sobre isso, e o que eu pude observar foi, primeiro, o nível educacional destes 50% da população é aterrorizantemente baixo. Não vou falar mais nada, porque esse assunto até aborrece os senhores, né? Não só o número de anos estudado, a qualidade daquilo que se estudou e a capacidade de motivar os filhos para o estudo. Eu acho que tudo isso no Brasil está em derrocada, ou enfim, está estagnado no nível ruim. Eu não consigo ficar tão entusiasmado com a ascensão da classe média, a menos que alguém me garanta, não é? Jure de pé junto que as condições macroeconômicas e educacionais vão continuar propelindo este processo. Disso eu não estou seguro. Né? Disso eu não estou seguro. Eu também tenho dificuldade de imaginar uma classe média, aqui agora no sentido sociológico, no sentido próprio da expressão, assentada exclusivamente sobre o emprego. Né? No Brasil, os empregos, em sua maioria, não são de boa qualidade, para começo de conversa. A massa de gente que procura emprego, né, não tem um capital humano, digamos, um nível educacional tão extraordinário assim, e ainda que tivesse, eu tenho dificuldade de imaginar no mundo moderno, no mundo em que nós queremos aumentar a produtividade, ou seja, produzir mais com menos gente, no mundo da tecnologia, como é que pode haver uma classe média baseada exclusivamente no emprego, sem a base da propriedade pequena, média, urbana, rural? E uma política para a pequena e média empresa, eu tenho a impressão que
nós ainda não temos. Eu estou olhando aqui para esse auditório com medo de deixar todo mundo deprimido, viu? É verdade que eu sou acionista daquele laboratório que produz o Lexotan, mas não é por isso que eu estou falando assim. Bom, eu tento concluir com a nota breve sobre a questão política. Eu diviso um pouquinho do meu querido ministro Barroso. Eu sou mais otimista a respeito da história política brasileira. Não digo sobre o momento, mas sobre a história eu sou. A própria Constituição de 24, que foi, como o senhor muito bem lembrou, otorgada, um processo autoritário no nível micro, mas no nível macro foi uma coisa extraordinária. O Brasil se tornou um Estado constitucional. No momento em que se torna um Estado constitucional, ele tem que ter um parlamento e um poder judiciário, que foram imediatamente instalados em 26. Né? E dali, então, houve dezenas de tentativas, uma excelente lembrança, de atropelar o processo representativo, de dar golpes, mas, de fato, a única vez na história brasileira em que o sistema representativo foi abrogado, foi erradicado, foi o Estado Novo do Getúlio Vargas. Mesmo no período militar, ele foi parcialmente mantido. Tanto assim que as disputas eleitorais, todo mundo que se lembra de 74, tiveram um papel de ariete imensamente importante, produzindo abertura. Então, eu não sou, assim, pessimista a respeito disso. Querem ver uma outra informação curiosa, que vocês talvez conheçam, mas eu vou repetir assim mesmo? O voto feminino. O Brasil estabeleceu o voto feminino sem o menor problema em 1933. Os Estados Unidos o haviam adotado em 1920, a Inglaterra em 1929, a França e a Bélgica depois da guerra, 1946, e a Suíça em 1971. Então, nós fomos retrógrados e obscurantistas em umas coisas, mas não em todas. Eu acho que no global, né, no atacado, nós mais acertamos do que erramos. Agora, eu não estou muito otimista sobre o momento, porque eu acho que sem uma certa recalchutagem de ideias, né? Sem uma certa ponte mais eficaz entre setores que se digladiam no momento, nós não vamos conseguir conduzir a economia do jeito que me parece necessário, quer dizer, sem tanto preconceito contra o setor privado, sem tanta mania de Estado, de regulamentação, de que tudo tem que ser feito através do Estado, ou em imensos conglomerados em que o Estado participe. Não, eu acho que podíamos pensar um modelo bem mais matizado do que esse, mas para isso é preciso um ambiente político de maior confiança entre os contendores e um ambiente que libere a imaginação dos diversos setores para procurar as alternativas. E esse ambiente que nós estamos vivendo, para mim, o que ele tem de pior é que a imaginação está suprimida. A polarização PSDB, PT e tudo mais que acontece, acho que não é saudável do ponto de vista do processo político que nós precisamos ter nos próximos anos. Muita gente acha que eu sou um antipetista virulento, o que não é verdade. Eu acho que a chegada do PT ao poder, a chegada do Lula à presidência, foi um fato importantíssimo, porque praticamente eliminou no Brasil a vertente radical, trouxe das possíveis maluquices de luta armada, essas coisas todas que os jovens, principalmente, gostam de imaginar. Esse pessoal veio para o centro, para a disputa eleitoral, e isso, para mim, é a essência da democracia. Virem para o processo eleitoral, e dentro dele haver a mútua legitimidade entre os contendores e a opção exclusiva pela urna, sem cogitar de outras possibilidades. Para mim é o núcleo da democracia e isso foi muito reforçado com a chegada do PT ao poder. Agora, eu, infelizmente, aqui eu já vou acabar, porque a Mara está olhando para mim ali do jeito que ela nunca olhou, eu penso que o grande drama brasileiro é que
Nós temos 32 partidos por aí, isso não vou entrar nessa questão. Desses 32, eu acho que não erro por muito se disser que há dois que são os motores, os que impulsionam as ideias, né? os que provocam a discussão, que são o PT e o PSDB. Pois bem, entre esses dois, um parece ter uma facilidade extraordinária para granjear votos, né? Um pouco menos facilidade com as ideias, as teorias econômicas e o pensamento. E o lado do PSDB é o contrário, ele nem sempre colhe assim, uma gamela cheia de votos como o Lula colhe, mas tem um certo número de quadros intelectuais de nível muito alto. Essas coisas separadas desse jeito não dão certo, né? Eu acho que em algum momento nós teremos que ver esse processo convergir. Mas a convergência, no meu entender, não pode ser em torno das ideias do PT, porque o PT sequer acredita no mérito, né? Ele sequer acredita no mérito educacional. Fica muito difícil um país que tem 75% da população brasileira, não é? Um país que tem 75% da população que não consegue compreender um texto de uma página, e nós desincentivamos o estudo, desmotivamos os jovens da periferia. Eu proponho aos senhores um teste muito simples. Visitem a periferia de qualquer capital brasileira, peguem a esmo uma criança que esteja lá soltando pipa e pergunta na bucha assim, quanto é 8 vezes 7? A situação é esta. Então, o que nós precisamos na educação é um esforço, é imaginação e é uma atitude revolucionária, mudar métodos, fazer isso andar depressa. Como é que nós vamos fazer isso com dois partidos endurecidos nas suas posições? Eu acho que tem que haver uma convergência, mas convergência modernizante, né? Convergência para o século XXI, para o desenvolvimento tecnológico, para a educação de qualidade. Não pode ser a convergência em torno do corporativismo, né? E de crenças um pouco surrealistas na construção de um socialismo que ninguém sabe quando para quem é. Eu vou encerrar por aqui, eu acho que o essencial eu já disse. Me desculpe a franqueza e a mania que eu tenho de brincar, mas é um pouco de um cidadão que se vê com uma certa angústia. Eu sou razoavelmente otimista que a eleição de 14 comece a mudar os dados do problema, mas, por enquanto, eu ainda não tenho sobre a mesa razões muito concretas de otimismo. Muito obrigado a todos e bom dia. Bem, em 2025 eu vou ser lembrada como uma pessoa que ceifou assim, o melhor debate que a gente poderia ter nesse momento. Mas acho que tivemos a oportunidade de ver três grandes pensadores brasileiros hoje, em suas diferentes áreas, que colocaram informações extremamente relevantes. Chama atenção para um ponto de convergência que é a questão de educação, todos três colocaram muito bem, e a questão do empreendedorismo, da liberdade de imaginação, de criação, e a liberdade para correr riscos. E como os senhores são conhecedores melhores do que ninguém de como gerenciar riscos, eu acho que vocês têm bastante instrumentos, insumos para grandes reflexões durante todo o Congresso e depois. Muito obrigada, eu vou ter que encerrar, não vou poder abrir para debate, porque o nosso tempo está mais do que esgotado. Por favor, me perdoem por isso. Bem, muito obrigado, então. Senhoras e senhores, antes de
seguirmos para o nosso almoço, gostaríamos de dividir uma alegria muito especial com vocês. No início de outubro agora, o Ministério da Educação, o MEC, divulgou as notas do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que são obtidas a partir dos resultados do exame aplicado aos estudantes de ensino superior em todo o país. Para nossa satisfação e muito orgulho, a graduação em Administração, Mais Seguros e Previdência, ministrada pela Escola Nacional de Seguros, obteve nota 4 no Rio de Janeiro e em São Paulo a nota máxima 5. Peço então uma salva de palmas para a Escola Nacional de Seguros por esse brilhante desempenho no ENAD. Sem dúvida, esta foi uma conquista louvável dos alunos e professores, colaboradores da escola, que coloca a graduação da instituição no patamar de excelência do ensino superior nacional e em pé de igualdade com os melhores cursos de administração do Brasil. Aproveitamos para informar que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para as turmas do primeiro semestre de 2014. Os interessados podem se inscrever no site da escola. E, nesse momento, a escola tem o prazer de convidá-los para celebrarmos juntos essa conquista tão especial. Nós vamos aguardar a todos no pavilhão Brasília, que é no subsolo, local em que será servido o almoço para um brinde à Escola Nacional de Seguros. E também afirmo que à noite, logo após o encerramento do nosso dia de trabalhos, o IRB fará também um coquetel, convido a todos para o coquetel no final, também no mesmo pavilhão Brasília, no subsolo do Brasil 21, ok? Nossas recepcionistas estarão à disposição para orientá-los no trajeto. E, por último, lembramos também que, ao retornarem, aqueles que desejarem utilizar o serviço de tradução simultânea deverão retirar os fones na entrada da plenária, apresentando apenas um documento de identificação com foto. Bom apetite, bom almoço, até já.